Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E hoje, o nosso episódio tem clima de reencontro, mas também de mistério. Direto da Serra Gaúcha, autor da trilogia Crônicas de Arauver, ele agora retorna às origens de sua escrita com o lançamento de Terror em Vila Reza. Uma obra que mistura terror clássico, cósmico, brasilidade e uma crítica social interessante. Henrique, meu querido, que eu chamo de Scopel, seja bem-vindo e já vou adiantando, hein? Hoje a gente quer sentir um pouquinho desse medo desse seu novo livro também. Seja bem-vindo, meu querido, quero muito aplauso, eu quero gritos, eu quero a nossa plateia escancaradamente feliz porque eu estou recebendo de novo meu querido Henrique Scopel. Oi pessoal, tudo bem? Pô, muito bom estar aqui de volta, né? Sempre uma alegria participar do podcast. Fiquei muito feliz com o convite, né? Não estava esperando, mas é muito bom voltar e poder falar desse meu novo livro que tá me deixando bem empolgado, que tá deixando as pessoas que estão lendo também bem empolgadas e é isso, vamos lá conversar. Brigadão. Não, e assim, eu decidi te chamar com esse tema maravilhoso que nós temos hoje, que é o retorno ao terror cósmico com Terror em Vila Reza. Eu te chamei porque assim, gente, eu já li o seu primeiro livro das crônicas, né, de Arauver, que eu sempre leio Arauver, por causa do francês. Quem sabe que a U em francês tem som de O. Mas eu quero ler o segundo, né, a continuação dos livros. Mas a agenda de leitura tá muito grande, mas eles estão na agenda, literalmente, para eu terminar. E quando eu vi que você estava lançando esse novo livro, eu falei assim, cara, eu tenho que trazer aqui para os nossos ouvintes, pelas redes radionetifônicas, eles conhecerem um pouco dessa nova vertente, que eu acredito que você já escrevia antes, né? Que você começou com isso. Sim, exatamente. Eu comecei escrevendo terror cósmico no Wattpad. Antes de começar a Crônicas Arauver, eu já escrevia terror cósmico, né? Então, tá sendo um retorno para as raízes mesmo, né? E aí, eu já começo com a primeira pergunta, então, meu querido. Da última vez que você esteve aqui no nosso chá, falamos muito sobre fantasia. Que, confesso eu, gente, o livro é bom. O primeiro volume é bom. O que te faz retornar? O que te fez retornar ao terror e especialmente ao terror cósmico, gente? O que é terror cósmico? Explica também pra gente aqui um pouco. Então essa ideia que eu tava conversando contigo antes da gente começar, né? Eu já tinha ela faz uns 3 anos e na Bienal do Rio do ano passado, a Mari Vieira, que é uma das editoras da Flávia, ela não é editora do meu livro, né? Porque ela trabalha com romance. Ela falou, por que tu não escreve esse livro de uma vez, né, e traz pra editora, porque é um gênero que não tem muito no Brasil, que seja realmente brasileiro. E voltando da Bienal do Rio, eu escrevi firme ali, em menos de 6 meses eu terminei de escrever ele, e trouxe ele pra Flávia, porque é uma história que eu queria há muito tempo, uma história que eu acho bacana, e o horror cósmico, ele sempre me encantou, porque foi um dos primeiros contatos que eu tive, né, com grandes livros. O primeiro grande livro que eu li, assim, com 12 anos foi o It, do Stephen King, né? E ele, querendo ou não, é um livro de horror cósmico, porque o horror cósmico, o terror cósmico, né? Ele é um gênero que ele brinca com o maior medo do ser humano, que é o medo do desconhecido, né? O medo de ser insignificante perante o cosmo. Então, são sempre ameaças que vêm de outras realidades, de outras vivências, ameaças maiores do que a humanidade, porque a gente se acha muito importante, né? A gente se acha importante no universo, mas a gente não passa de poeira cósmica. E o horror cósmico brinca muito com isso. São coisas maiores do que o próprio tempo entrando em contato com humanos e deixando a gente maluco. Uau! É mais ou menos isso que é o horror cósmico. Gente, eu acredito que muita gente que tá ouvindo agora, que assistiu o filme It ou algo do tipo, né? Nunca imaginaria
que It é um terror cósmico. Olha só, gente, que interessante. E falando em terror cósmico, obviamente, terror em Vila Reza já chama atenção pelo nome, Vila Reza, gente. Eu achei muito interessante também isso. Essa jogada, não sei qual é o marketing, qual é a história, mas que tipo de história você quis contar dessa vez? O que diferencia esse livro dos seus trabalhos anteriores? Eu acho que o principal de Terror em Vila Reza, o que diferencia ele, inclusive, de outros livros do gênero, é que o foco não é o, o medo da criatura cósmica por si só, né? Mas sim o medo dos traumas. Porque, assim como It, a história acompanha um grupo de adolescentes, no caso It, eles são pré-adolescentes, depois adultos, né? Mas enfim, um grupo de jovens que, enquanto eles estão enfrentando essa criatura cósmica que se chama Nagotar, né? Esse deus cósmico, eles têm que enfrentar os problemas da adolescência deles. Da aceitação do corpo, da aceitação da sexualidade, aceitação da família. E são todas coisas que são alguns traumas que eu vivi na minha adolescência eu trouxe para o livro. Então, o diferencial desse livro para os meus outros é que ele é muito particular, ele é muito pessoal, em vários momentos que eu estou falando, que eu estou descrevendo. Então, tem coisas que são muito eu ali. É um livro que eu me abri muito para quem está lendo. Inclusive, quem conhece eu fora do esquema de autor, me conhece como pessoa civil, né? E leu o livro, ele reconheceu vários pontos da minha história, da minha personalidade, e também essa questão de talvez mudar um pouco do que a gente conhece como terror cósmico, que sempre é aquela coisa puxada por Lovecraft, aquela coisa que já foi lida várias vezes, e, e fazer uma coisa bem brasileira mesmo, sabe? Acho que isso que diferencia dos meus outros livros, a questão de ser algo muito pessoal e muito brasileiro, porque os outros livros se passam em outros universos, né? Então é um pouco difícil a gente fazer mais brasileiro. E o It é totalmente horror cósmico, porque o Pennywise é uma criatura cósmica, né? Se você vai ler o livro, se você vai ler o universo de Stephen King, você entende que ali o que tá aparecendo para as pessoas é um pedaço do corpo dele, sabe? Não é nem ele inteiro. Então é uma coisa bem abstrata para descrever, mas eu considero totalmente um horror cósmico pela ameaça da criatura, né? Olha, gente, eu não sabia, porque eu nunca assisti It, nem li, nem nada, etc e tal. Eu não é uma coisa assim que eu assistiria, não me chama de atenção, mas assim, eu fiquei curioso, porque agora que você falou que o It não é não é a coisa toda, eu falei assim, gente, vamos dizer assim, que exótico, literalmente. Sim. Caramba! Deu bug aqui, porque eu até parei pra pensar, cara, se ele não é. Agora eu fiquei com vontade de ver o filme. Porque, Então, não, é porque assim, sendo muito honesto, eu penso assim, eu gosto de ler coisas, vamos dizer assim, terror, eu gosto de ler. sim. Mas eu não gosto de assistir filme de terror. Mas essa adaptação, essa última adaptação em duas partes é muito boa. Mas o livro é bem Eu mais nunca complexo assisti. porque o universo do Stephen King, todos os livros são conectados entre si, né? Sim, sim, isso eu sei, isso eu Ele sei. para criar o tal do o macroverso, né? E o Uhum. Pennywise, ele é uma criatura que em determinado momento nos livros da Torre Negra, que é a grande saga do Stephen King, conecta a criaturas semelhantes a ele, tu entende de onde ele vem, o que ele significa, o que parte dele tá presa no macroverso, por que tem tanto símbolo de tartaruga. No próprio filme, se tu vai ver os Uhum. filmes, você vai ver que tem várias simbologias com tartarugas. Porque tem Hum. todo um rolê com os livros, então é muito profundo, é muita coisa, o livro é bem mais da hora, sabe? O filme é perfeito, mas se for o livro, se for consumir, o livro vale mais a pena porque ele é mais aprofundado, né? E o terror cósmico, né? Acredito eu, você já falou um pouquinho, mas eu queria aprofundar. O terror cósmico costuma trazer aquela sensação de insignificância diante do desconhecido. Como? Agora, essa é a pergunta que não quer calar. Como você adaptou esse gênero para uma realidade mais brasileira? Porque, assim, eu posso estar falando uma grande besteira, porque não tenho profundidade sobre o gênero, mas toda vez que a gente vê coisas do tipo assim. Ataque de extraterrestres, apocalipse do não sei o que. É tudo muito, criando um neologismo aqui, americanizado. Uhum. Como que você, porque eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, o grande, não é feeling, mas é o grande pilar, porque pra mim o que me chamou real,
Scopel, não vou mentir, o que me chamou real atenção, o que fez eu bater o martelo aqui com a equipe do Chá da Tarde, te chamar, é que eu falei assim, gente, ele está escrevendo um terror cósmico brasileiro. Cara, eu vou te ser muito honesto, eu acho que pouquíssimos leitores, pelo menos os que eu conheço, têm uma ideia do que é isso, terror cósmico brasileiro. Como que você conseguiu construir isso, meu querido? Sem dar spoilers, por favor. Sim, sim. A minha cachorra tá querendo participar aqui junto, tu deve estar vendo ela na câmera. Mas, Sem problema. cara, a gente tem toda essa questão do terror cósmico ser uma coisa estadunidense, o próprio europeu, porque a gente é bombardeado constantemente com propaganda ocidentalista, né, e do norte global sobre a forma de consumir cultura, né. Então a gente tem mais proximidade com o terror cósmico estadunidense, vindo principalmente do racista do Lovecraft, né, com todas as suas problemáticas, porque a gente é bombardeado nessa forma de consumir mídia. Mas o Brasil, ele é o pilar, ele é o ambiente perfeito para um horror cósmico, tá? Porque a gente tem civilizações antigas aqui, nós temos os povos originários de todas as formas possíveis. Você tem os povos originários dos Pampas aqui do Sul, com histórias incríveis, com lendas, assim, que rende muita história cósmica. Os próprios charruas, que eram índios guerreiros. Aí você vai nos povos originários do resto do país, do norte, do nordeste. Eles têm muita lenda, então você mistura isso com os imigrantes europeus, com os escravizados da época, né? O pessoal que veio pelo tráfico de escravidão da África também tem histórias, e tudo isso dentro do Brasil cria um ambiente para histórias assustadoras muito profundas. Um exemplo disso é só você ver o filme que o pessoal do Jovem Nerd produziu e lançou no passado, A Própria Carne. Ele é um horror cósmico que se passa durante a Guerra do Paraguai, aqui no Sul. A gente tem um outro livro também da Flávia incrível, que é o Chiaro Escuro, que é do meu amigo Lucas Kalikovsky, o Lucas Calico, né, o nome artístico dele. É um terror cósmico que se passa durante as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, o Brasil, ele tem muito espaço para o horror cósmico. Pela essa mistura de coisas antigas, de coisas de imigrantes, de lendas que os povos originários, que os escravizados e que os imigrantes todos misturaram, a gente tem um espaço para isso. Então, obviamente, a gente tem mais consumo de obras estadunidenses porque faz parte da bomba midiática deles, da guerra cultural que eles pregam no mundo. Capitalismo midiático. Então a gente consegue no Brasil, é um espaço riquíssimo para isso. O terror brasileiro é maravilhoso, sabe? E o terror cósmico brasileiro tem muito espaço. Então a gente tá com um movimento, assim, que eu posso dizer vanguardista do terror cósmico brasileiro. A gente tinha exemplos anteriores, nós tínhamos Red Hookers, que é um livro brasileiro, mas tem um título em inglês, né, que eu já vejo um problema. A gente tem outras obras, mas todas tinham aquela ideia de parece algo que é um Brasil, mas é um Brasil maquiado, sabe? Um exemplo que eu dou sempre é que a pessoa, no carro dela, para se defender, ela tem um taco de beisebol. Ninguém no Brasil tem isso, sabe? Isso não é brasileiro. A gente tem... A pessoa vai comer, ela vai comer um hambúrguer. Não, mano, é um pão com salame. Ela vai comer arroz e feijão e bife, ela vai pra escola, não tem armários na escola, entende? Então, a gente tem muita possibilidade, só que eu posso dizer que tanto eu quanto o Lucas Calico, a gente tá trazendo um movimento de vanguarda para esse terror cósmico brasileiro. E é um terror cósmico até gaúcho, que a gente pode chamar, que é uma coisa bem enraizada no que a gente tem aqui. E eu acho que é um movimento que é muito bacana, que eu noto em outras literaturas, outros livros, que tá começando a surgir essa vanguarda do terror cósmico brasileiro. Uma coletânea incrível de terror que eu gosto muito é o LGBT Terror, que é uma coletânea da Diário Macabro. Vários contos ali deles são contos de terror cósmico. Um conto de terror cósmico dele se passa num banheiro público do Brasil, sabe? Então é um terreno fértil, só que a gente tem que explorar. Quando a gente vai escrever terror cósmico, a gente não precisa fazer que ele se passe em Salem, ou nos Estados Unidos, ou que tenha uma versão, a 15ª versão que alguém criou do Cthulhu. Já deu, sabe? A gente consegue fazer coisas novas. A única coisa do Lovecraft que eu usei foram tentáculos, mas não são nem tentáculos de polvo, uma coisa mais insetoide, uma coisa mais nojenta, sabe? Porque o tentáculo, querendo ou não, ele atrai, né? Ele atrai o leitor de horror cósmico, ele vê tentáculo e sabe, isso aqui é horror cósmico, alguns símbolos, alguma coisa assim. Mas fora isso, a gente consegue criar coisa nova sem aproveitar coisa estadunidense ou de outros autores. Não sei se fez sentido o que eu falei. Foi ótimo. E eu tô aqui, assim, viajando, porque é isso que você tá falando, assim. E aí, cara,
realmente, eu concluindo esse meu pensamento, eu acho que tem muita coisa mesmo você falando sobre todo esse contexto, isso é muito importante. E aí, você traz uma outra coisa que eu gostei muito nesse livro, que é a questão de uma crítica social na sua própria narrativa. Como equilibrar? Como que você conseguiu fazer essa ação, esse verbo, né? Como você conseguiu equilibrar o medo, a tensão e ainda assim provocar uma reflexão social no leitor? Como que você pretende? Como que você conseguiu fazer esse bolo dar certo? Cara, eu acho que isso é uma questão meio inerente a todo autor brasileiro, né? Porque produzir arte, querendo ou não, é um ato político, né? Tudo que a gente faz dentro da arte é um ato político. Então, como a gente tem uma vivência dentro do Brasil, uma vivência muito política, uma vivência muito de problemas sociais, de vivências sociais, toda obra que a gente escreve, a gente acaba trazendo um pouco dessa nossa vivência, dessa nossa crítica social. E, de novo, como eu quis fazer uma obra verdadeiramente brasileira, eu não tinha como não tocar em certos assuntos que eu acho importante tocar, né? Questão de religião, de controle, de sexualidade, de aceitação, porque o livro se passa ali em 2006, né? Então é uma época, há 20 anos atrás. É uma coisa bem diferente do que a gente tem hoje. Então eu acho que foi uma coisa natural. Toda obra, hoje em dia, que eu busco trabalhar, até os contos que eu tenho lançado em coletâneas, todos eles vão para algum lado, o lado ambientalista, um lado LGBT, uma questão sempre de falar algo, de levantar alguma bandeira, porque eu acho que faz parte da nossa produção artística. A gente tem que marcar, de certa forma, algo para que ele não seja só uma literatura vazia de sentido, né? E você acredita que, por exemplo, o leitor ele vai identificar essa crítica social, ele vai conseguir refletir, você vai conseguir alcançar? Eu seria o primeiro terror cósmico que eu ia ler na minha vida. Você sabe o quanto eu sou crítico. Você acredita que essa ideia de misturar, equilibrar esse medo com a tensão do que está acontecendo e logo em seguida refletir sobre também a crítica, vai ser possível para os leitores mais críticos e os que querem apenas acompanhar a história? Não, com certeza, porque ela não é algo inserido de maneira assim mecânica, né? É uma coisa natural. É uma coisa que tá ali dos próprios personagens, entende? Da construção de cada personagem, de como cada personagem funciona, de qual é do momento que tu entra em contato com os personagens, tu já vai entendendo como eles são, como eles funcionam, o local deles na sociedade, né? E como isso reflete na pessoa que tá lendo. Então, ele não é uma coisa que, tipo, vai ser inserido do nada, sabe? Vai Entendi. simplesmente brotar na tela. É uma coisa que é construída naturalmente, é uma coisa que faz parte do background do personagem, que eu planejei isso quando eu tava criando o personagem. Não é algo simplesmente para atender certa expectativa, mas sim para a construção humana do personagem. Porque entra até um pouco naquela treta que deu esses tempos atrás ali né, das book redes, da questão do que é literatura LGBT, né? Não é um gênero, porque necessariamente, porque os autores, muitos autores são LGBT, muitos personagens são LGBT, então está por todas as obras, já está ali enraizado. Então eu não fiz como algo só para cumprir um checklist, sabe? Eu fiz porque faz parte do personagem, faz parte da história e eu precisava que ele fosse dessa forma para a história fazer sentido para mim. Então ninguém vai ter uma quebra de narrativa, uma quebra de imersão por esses assuntos. Eles vão entrar na leitura de maneira assim cadenciada, natural e organizada. Muito bom saber. E uma pergunta rápida. Como que essa história hoje, esse novo livro, ele dialoga com o Scopel de anos atrás, o Scopel que começou a escrever? Você se acha mais maduro? Você se acha, vamos botar assim, desbravando um novo caminho? Ou você acha que tá mais sólido? Como que tá? Como que ele dialoga com o Scopel, vamos botar aí, de 10 anos atrás? Cara, eu acho que é o melhor livro que eu já escrevi na minha vida, né? Até agora. Ele é um livro que ele teve muito trabalho, né? Então, com certeza, ele dialoga comigo do passado pelo fato de ver que é uma obra muito mais
madura, muito mais concisa. Porque hoje em dia eu leio Crônicas da Árvore, o primeiro volume, eu vejo vários problemas que eu tive na época, tanto que eu quero reescrever. Certas formas de abordar certos assuntos, algumas descrições. E Terror em Vila Reza, tanto que ele é um livro curto, ele é um livro de nem 200 páginas. E eu acho que mostra muito a minha evolução como pessoa, né? Que hoje em dia eu já estou com quase 30 anos, né? Como autor também na questão técnica, na questão material, né? Do que você vai pegar na mão é algo muito bom. Não tem que ser. Não posso ser falso modesto. Aqui, usar falsa modéstia, entendeu? É algo muito bom, um livro muito bom, um livro que talvez seja um dos melhores que você leu no gênero, sabe? Porque ele teve um trabalho muito pesado meu, teve um trabalho muito pesado do meu editor, do Vilto Reis, teve leitura crítica, teve muita coisa. Então, ele mostra a minha evolução como autor, sabe? E eu acredito que a partir desse livro marca uma virada muito grande na minha carreira, né? Como eu falei, a gente está sendo vanguardista nesse gênero, né? Desse regionalismo fantástico, desse terror cósmico brasileiro, e que talvez me leve para novos locais. Então, se eu lesse esse livro 10 anos atrás, com certeza vai virar um dos meus favoritos. E eu não teria capacidade de escrever esse livro 10 anos atrás. Eu não teria capacidade. Se eu fosse escrever um horror cósmico, eu só ia escrever mais um genérico, entendeu? Que todo mundo já leu. Então, é um livro muito bom, um livro muito novo. Eu posso utilizar essa questão, que é um livro muito novo, porque ele é um gênero novo. E, pô, ele tá me deixando muito feliz, Júnior. Eu não tenho nem como expressar, porque eu tô muito empolgado com tudo que tá acontecendo nele, porque ele é um livro que eu sempre sonhei, tá ligado? Esse tipo Então, de livro é uma coisa... aproveitando esse seu hype, tá? Pra gente aqui vir com uma pergunta também, sem dar spoiler, tá? Que tipo de sensação você quer que o leitor leve ao terminar Terror em Vila Reza? Medo, reflexão ou principalmente aquela inquietação que fica depois da última página? O que você quer? Qual é o principal foco, assim, em uma frase, pra você ser, assim, muito bem objetivo? Cara, agonia. Por causa que como eu falei, é uma obra, apesar de ser terror cósmico, é uma obra muito humana, né? Então, tu vai terminar o livro com agonia, porque não é um livro leve, é um livro que tem gatilhos, então é uma coisa que quem lê talvez se sinta triste, em alguns momentos vai se sentir empolgado, mas aquela sensação da agonia é constante. Toda vez que esse sininho toca, meu querido, você que já participou do nosso chá, quem tá chegando agora, de repente, que gosta de terror cósmico, esse é o nosso momento que a gente tá dando, assim, até breve, porque é a reta final do nosso chá da tarde. Mas antes, nós temos o nosso famoso jogo das xícaras. Bem, gente, nosso jogo das xícaras é um jogo assim rápido, uma brincadeirinha aqui com o nosso convidado, e esse ano nós estamos com um sabor de chá novo. Nós temos aqui 4 xícaras, aonde o Scopel vai ter que escolher uma delas. Eu vou embaralhar. A xícara de chá número 1, né, o sabor número 1, é o chá de canela, que é aquele famoso jogo rápido. A de número 2 é o chá de morango, que é uma reflexão que o Scopel traz aqui pra gente. A de número 3 é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma situação polêmica que eu vou lançar e ele vai ter que responder na lata, sem filtro. E a de número 4 é o chá de maçã com baunilha e mel, que é onde ele vai fazer uma pergunta para mim e eu vou responder também sem filtro. Vamos aqui embaralhar as nossas xícaras. Vamos lá. Scopel, primeira, segunda, terceira ou quarta xícara? Segunda. Segunda xícara. Gente, essa xícara tá dando o que falar. É a xícara de chá número 4, chá Olha de maçã, só! baunilha e mel. No episódio passado, a Cris também tirou essa xícara. Meu querido, você tem direito a me fazer uma pergunta, qualquer pergunta que você gostaria de fazer para mim, sabendo que eu sou uma pessoa exótica. Cara, olha só, achei muito interessante porque é uma situação que eu não esperava, né? Tem que fazer uma pergunta, eu achei muito legal isso. É uma dinâmica bem legal. Por que tu nunca leu Horror Cósmico? Eu acredito que seja porque desde o ano passado eu decidi furar a minha bolha. Por quê?
eu sempre li coisas ligadas ao que eu gosto. Fantasia, biografias, história da arte, a arte em si. E eu nunca, sabe... tá ótimo isso. E desde quando eu criei a página, que eu tenho focado em ouvir histórias de pessoas fora da minha bolha, fora do meu universo de privilégios... Principalmente eu tenho focado em leitores, como eu te falei quando a gente se conheceu ano passado, em autores nacionais. E, Sim. cara, tem sido, assim, fantástico. E eu acho que eu não li terror cósmico por essa questão. Pela questão de viver dentro da minha bolha de livros. E eu tô amando ler os autores nacionais, assim. Você sabe que eu tô fazendo uma reforma futuramente aqui, onde eu vou querer deixar bastante destaque quando eu começar a gravar vídeos diferentes. Esses autores nacionais nossos, que são maravilhosos. E eu já vou colocar o seu na lista para ainda esse ano a gente conseguir ler. Eu acho que é isso. Não, é interessante, é bom furar essa bolha. É um exercício necessário na vida de qualquer leitor, né? Não só escritor, mas na vida de qualquer leitor é massa fazer isso. Com certeza. E, meu querido, agora é o nosso momento já conhecido, o nosso momento show da Xuxa. É o momento de você mandar um alô, um salve, um abraço para quem você quiser nessa nossa reta final. As redes radionetfônicas são suas. Mandar um abraço primeiro pra ti, né? Por estar me feito esse convite de novo. Um abraço respeitoso, óbvio, né? Como a gente já falou antes. Mandar um abraço pra todo mundo que me acompanha nas redes sociais, que tem fortalecido esse sonho, tem me ajudado com o Terror em Vila Reza a tornar ele algo real, né? Algo que tá fazendo muito impacto na minha vida. Mandar um abraço pra todos os meus amigos escritores e pra editora, né? Pra editora Flive, que mais uma vez tá publicando o meu 4º livro com eles. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.